prazer estar recebendo vocês todos aqui, mais uma vez. Alguns são novos, outros já têm estado aí com a gente anteriormente. Agradece muito. Vamos apresentar aqui rápido a equipe da VF aqui, ok? Eu sou o Paulo Franco, diretor sócio da VF, se alguém não me conhece, né? E a VF tem 15 anos aí de atuação no Lean Six Sigma, consultoria, mais de 800 projetos de melhoria já suportados nos mais variados segmentos de mercado. Normalmente, o ganho aí fica sempre acima de 900% ao ano. E agora, recente, né, a gente também já tem a opção de qualificações Lean Six Sigma online, ao vivo, e também algumas outras aplicações, tipo FPA, plano de ação, né, análise de árvore de falha, que foi até objeto de uma das lives anteriores, está lá no YouTube também. E depois do FPA, plano de ação, controles, gestão à vista e treinamentos, ok? Então, eu queria, assim, rapidamente aí apresentar a equipe VF que está presente aí hoje, começando aí com o Fabrício. Pessoal, boa noite, meu nome é Fabrício, eu sou gestor comercial administrativo aqui na VF, estou há 8 anos na empresa, vou ser um dos apresentadores hoje, parte do material. Bem-vindos a todos, muito obrigado. E aí também o Regis, que vai estar ajudando a gente bastante aí também durante a live. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu trabalho na VF já há uns 2 anos, mais ou menos, e hoje eu estou aqui cuidando do chat, então o que vocês precisarem pode me mandar por ali. Daqui a pouco eu dou mais recados para vocês, deixar mais para vocês saberem aí, sejam bem-vindos. A dinâmica da live, né? O Regis daqui a pouquinho vai passar um cronograma aí, mas a gente vai ter aí os apresentadores aí que vão estar contribuindo, fazer uma breve apresentação deles aí. A Érica. Abriu o microfone aí, Érica. Oi, boa noite. Meu nome é Érica, trabalho na IBF, Indústria Brasileira de Filmes, há 12 anos. E a gente seguiu um trabalho bem legal com a VF para a melhoria dos nossos processos internos, que geraram resultados bem positivos, e alguns deles eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Ok. Agora o Thiago Dantes, uma breve apresentação. Bom, gente, boa noite. Bem como o Paulo já me apresentou, chamo Thiago Dantes. Trabalho na Mars, estou trabalhando atualmente na parte de planejamento, mais precisamente em MRP, que o Tadeu conhece bem. Tive o prazer de conhecer a VF na Mars mesmo, liderando um grupo no trabalho de setup, que vai ser o trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui. E estou muito feliz de poder participar aqui da live de vocês e tentar passar um pouco do meu trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado. E agora o Ítalo. Travada a internet hoje, vamos ver se dá para... Deixa eu ver se fica... Não vai travar aqui, não? Estão me vendo já? Tudo bem? Meu nome é Ítalo Delgado, tá? Eu sou coordenador de produção aqui da Mars. Eu também trabalhei junto com o pessoal da VF, né? Realizei um trabalho de redução do consumo energético aqui da planta aqui de alimentos secos para pets. E aí até novamente agradeço aí pelo convite, poder passar um pouquinho do que a gente fez aí, poder ajudar os demais aí. Legal, obrigado aí. Então agora o Regis vai apresentar aí o cronograma da live aí, ok? Bom, pessoal, a nossa dinâmica da live ela vai transcorrer da seguinte forma: o Fabrício vai fazer uma apresentação de um conteúdo falando sobre fluxograma e operação padrão, né, vai dar uma visão geral do que né, do que são essas duas ferramentas. Depois a Érica vai mostrar para a gente como foi a vivência dela dentro da aplicação dessas duas ferramentas dentro da IBF.
Na sequência, o Ítalo e o Thiago, né, da Mars também vão contribuir com a gente, como foi, contar as histórias deles lá, dos desafios, né? E aí, no final, a gente também vai ter uma apresentação do Paulo sobre a operação padrão dentro da área de manutenção. É um tema também bem interessante. E aí, após essas apresentações, a gente começa a nossa parte de perguntas e respostas, que é o que a gente conta muito com a participação de vocês. Então, eu vou pedir para que vocês, ao longo das apresentações, encaminhem as suas dúvidas, as suas perguntas aqui no chat. Eu vou fazer vamos dizer assim, eu vou compilar as perguntas e vou repassar aos debatedores ao final das apresentações, né? Porque é muito legal quando vocês participam, mandem perguntas para a gente, vai ser muito importante. E aí, no final, a gente faz algumas considerações finais, os fechamentos dos raciocínios, e a gente encerra o nosso evento de hoje. Tá bom, pessoal? Então, boa live para vocês. Qualquer dúvida, eu estou no chat à disposição de vocês, tá bom? Ok, então, continuando aí, eu quero fazer um esclarecimento, né, que os convidados que estão aí contribuindo bastante com a gente hoje, eles não vão apresentar o projeto de melhoria Lean Six Sigma como um todo, ok? Os projetos foram muito legais, né, uma equipe muito boa, todos os 3 projetos de melhoria, mas assim, a gente quer dar foco em 2 ferramentas principais, né, o fluxograma, que vai ser um pouco mais detalhado aí pela Érica, um projeto de aumentar vendas, e depois ela vai apresentar também a operação padrão nessa área comercial. Depois o Ítalo vai estar apresentando sobre um projeto lá também bastante legal também, reduzir o consumo energético de uma planta, e ele vai estar falando também, dando um pouco mais de destaque para a operação padrão, linha de tempo, né, que também é um caso particular de operação padrão, e também a gente falou operação padrão, entendam, né, que também é sinônimo de trabalho padronizado, é a essência do controlar no Lean Enterprise, organização enxuta. E o Thiago Dantes, ele vai estar dando foco, não o projeto de setup, que foi bem amplo, mas ele vai estar falando especificamente da ferramenta Setup Rápido, ou SMED, né, que é um caso particular de operação padrão, ok? Então, agora, eu chamo aí o Fabrício, né, como o Regis já pontuou, ele vai estar apresentando os conceitos aí básicos de fluxograma e operação padrão, e ele vai também estar apresentando um caso, né, falando sobre a aplicação de operação padrão dentro da VF, que é uma empresa de consultoria, ok? Então, também vai ter uma contribuição aí da própria VF. O material da VF, ele vai ser disponibilizado lá no LinkedIn da VF para download, ok? Vai ter lá um arquivo em PDF disponível para download, ok? Então, eu chamaria aí o Fabrício aí para começar a apresentação aí. Bom, vamos lá. Obrigado a todos novamente pela presença, né? Conforme o Paulo comentou, hoje o tema nosso aí será o fluxograma, operação padrão. Quem não conhece, né, às vezes ao longo aqui da nossa live vai saber um pouco mais da ferramenta que está dentro da metodologia Lean Six Sigma. O fluxograma, ele é mais voltado à parte do medir, né, dentro da metodologia, e a operação padrão mais ao final na parte do controlar. Aqui é o seguinte, a gente está demonstrando aqui como que seria o fluxograma, né? Então, nós podemos demonstrar ele em algumas áreas, né? Aqui é o comercial, finanças, né? Fazer normalmente na parte vertical ou na horizontal, ou também você poderia ter como demonstrar por cargo, né? Gerente, assistente. Então, fazer todo o fluxo, né? De como uma atividade vai do início até o final. Essa parte aqui do fluxograma é pontos de decisão, né? O fluxograma, normalmente ele tem, assim, a espera, a inspeção, geração de relatório, erros, né? E na parte de decisão, até frisando um pouco aqui o nosso logotipo, né, da VF, é um losango, então ele é o fator de decisão, se você vai para algum lado ou para o outro lado, né? Quando normalmente
você não chega a um lado, você tem que voltar ao processo, tentar fazer de uma outra forma, melhorar, né? E a setinha aqui do nosso logotipo sempre indo para frente, né? Então, o fluxograma, ele tem que ter um norte, né? Para ir sempre para frente. Aqui, quanto mais detalhado, melhor, né? Porque a parte gráfica, ela vai fluir, né? Todas as atividades associadas à produção. Entendeu? Então, assim, no Six Sigma, ele está incluído na etapa medir, e o fluxograma, depois, melhorando ele, colocando como mapa de processo, você vai tentar identificar as oportunidades de melhoria. E aí, depois a gente vai falar um pouco da operação padrão, ela está junto com o fluxograma, e em alguns momentos você vai citar uma operação padrão para fazer o passo a passo de algumas atividades. Aqui, como que a gente vai elaborar, né? Depois, quase no final aí da nossa apresentação, eu vou mostrar um pouco na prática, né? Porque aqui esse material a gente vai estar disponibilizando para todos vocês, lá nas nossas redes sociais, né? No LinkedIn, também no Facebook, para vocês baixarem, tá? Então, a gente vai dar mais foco aqui à nossa live depois na parte do como fazer, tá? Aqui, olha que interessante essa parte aqui. Normalmente, a gente acredita que seja assim, né? Mas a gente gostaria que fosse assim. E esse aqui é totalmente Lean Six Sigma, né? O Lean, quer dizer. Então, ele teria o início bem simples e o fim. Só que normalmente é desse jeito, né? Não é que é bagunçado, né? Mas normalmente é assim. A gente tem uma expectativa e normalmente não é, né? E todo esse trabalho, quando você vai fazer em equipe, é muito fundamental ter pessoas de áreas diferentes, né? Igual aqui na VF, né? Até agradecer também a toda a nossa equipe, né? A gente tem também, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos depois. Então, é bem interessante. Aqui é de um mapa de processo de um cliente nosso, olha que legal. Tem bastante informação, né? Uma empresa de plásticos, né? De embalagens plásticas, né? Então, depois vocês vão receber isso aí vendo os detalhes, tá? Aqui é o mapa de processo, a gente tirou um pouco o X, né, que as oportunidades de melhoria, porque são dados industriais, né, então a gente não pode mostrar tudo, tá? E a VF vai estar sempre disponível a qualquer momento para mais detalhes para todos vocês e as perguntas depois também, tá bom? Bom, no momento atual, o que a gente pode esperar, né? Operação padrão. A operação padrão, ela vai ajudar muito a evitar desperdício, erro, retrabalho, fazer certo da primeira vez, transferir o conhecimento. Então, tudo isso ajuda muito, principalmente nesse cenário que a gente está se encontrando hoje, né? E daqui a pouco a nossa economia já está até voltando, né? Então, todo esse trabalho ajuda muito, né? Junto com o fluxograma, a operação padrão, são atividades muito simples de fazer. Depois, na prática, eu vou mostrar para vocês, né, os nossos debatedores também, que é muito tranquilo. E aproveitando aqui o setup rápido, né, o Thiago Dantes vai falar um pouco, né, a linha de tempo, né, a Érica e o Ítalo também vão comentar, vão mostrar na prática, né. A ideia da nossa live é mostrar na prática para todos vocês aí. Bom, operação padrão, trabalho padronizado, né. O termo operação padrão refere-se à melhor combinação do trabalho que a organização pode reunir. Então, é aquilo que eu falo, né? A operação padrão é muito importante para você treinar as pessoas também, para deixar lá para a empresa, deixar um legado, entendeu? Aqui, um pouco da parte industrial. Então, quando você consegue fazer um fluxo, né, da operação padrão, as pessoas começam a conseguir trabalhar da forma sincronizada, né? Teve casos em cliente nosso, às vezes você está fazendo uma operação padrão ou até um fluxograma, aí consegue fazer uma etapa antes, uma depois, e às vezes as áreas estão bem separadas uma da outra. Então, às vezes você tem aquele cronômetro, né, aquele time lá, você começou nesse horário, o outro vai começar naquele horário, o outro setor também, e aí chega num caminho bem lógico, né? Como se fosse um guia, né? Então, a linha de tempo, né? A gente ajuda muito isso nas empresas, né? Esse slide aqui são 8 etapas, né? Não vou ficar citando todos, né? Por causa do nosso tempo e mostrar a prática aí de todo mundo. A operação padrão é fazer certo a primeira vez, na sequência certa,
certo da primeira vez, usando a menor quantidade de recurso, né? Tempo, mão de obra e o dinheiro também, né? Às vezes evitar grandes investimentos. Aqui um pouco de como que é o nosso formulário, né, de controle de setup. Tem alguns parecidos também, a VF deu uma adaptada. O Thiago Dantes vai mostrar um pouco disso aqui. E aqui é a operação padrão, que eu vou mostrar logo em seguida, como que a gente preenche passo a passo, depois você marca os tempos, e aqui vai automaticamente colocando o passo a passo, em que momento que entra, e detalhe, tem que fazer em segundos, tá? Bom, é isso. Aqui é os contatos nossos, né? A gente vai disponibilizar essa live lá no nosso canal do YouTube, e as redes sociais também. Depois vocês assistam lá e curtam também, tá bom? Agora eu vou mostrar um pouco aqui como que é dentro da VF fazendo todo esse trabalho. Todo mundo continua vendo a tela aí, né? Então eu tenho um videozinho aqui que a gente gravou. Eu vou agradecer aqui o trabalho da Beatriz, da Bruna e do Regis também, que trabalham no comercial administrativo da VF. E nós somos em 5 pessoas e mais os 6 consultores. Toda a nossa equipe aí. Vocês estão vendo aí, certo? Quem não estiver vendo, é só avisar. Eu vou dar play aqui e tá sem som, tá, gente? Aí, por exemplo, eu vou falando aqui, ó, cadastro de empresa no e-mail para prospecção. A gente deu uma distorcida aqui nos dados, tá? Então, é assim, ó. A gente vai, aqui tá, no nosso treinamento aqui na VF, a gente grava a atividade, e aí alguém vai instruindo, normalmente eu, outra pessoa. Primeiro a gente usa isso aqui para treinar quem trabalha aqui na VF. Então, vai escutando aqui, vai falando, vai vendo como que é a atividade, vai descrevendo aqui o passo a passo. E aí, quando você grava, é bom todo esse time, né? Você volta, repete, e aí teve alguma dúvida, entendeu? Na área industrial, você pode gravar do alto, né, de algum local, ou perto da máquina, ou fazer uma anotação, usar um cronômetro, né? Fazer a anotação na prancheta, né? E aqui, no caso administrativo, a gente está gravando a tela e descrevendo aqui o passo a passo. Eu vou indo para frente aqui, tá? Só para vocês entenderem. A gente está prospectando aqui um contato da empresa, né? E vai descrevendo. A gente usa muito o Google Maps, né? A gente às vezes está viajando aí na estrada, né? A gente atende todo o Brasil e a gente vai coletando as informações e aqui a gente está jogando na nossa planilha. A gente usa o Excel e depois, quando o nosso contato está bem, um follow-up bem legal, a gente transfere para o Pipe Drive. A VF usa um software que chama Pipe Drive, muito bom. Caso alguém não conheça, depois a gente pode conversar e eu recomendo. E é isso, eu vou mostrar um outro exemplo, tá, rapidamente aqui. Aqui, esse aqui é um outro exemplo, tá? A gente não distorceu um pouco os dados, porque é mais interno da VF. É prospecção de contatos de workshop, né? A VF, ela faz 2 workshops por ano e depois a gente tem que prospectar aqueles contatos que tiveram. O Ítalo, né, daqui a pouco vai se apresentar, ele esteve apresentando em nosso workshop, foi muito legal. E aí a gente prospecta depois, né? A gente teve, no último aí, tivemos em torno de 60 pessoas presenciais antes da pandemia, tá? 2 semanas depois teve a pandemia. E a gente tem mais um marcado em outubro, e a gente vai ver aí como que vai ser, né? Então, é a mesma coisa, tá? Estou adiantando um pouco aqui, você vai fazendo passo a passo, e isso depois fica muito fácil fazer um treinamento da pessoa, né? Na VF a gente tem 2 estagiárias, e é muito legal de ver uma ensinando a outra, né? E o Regis, a gente está sempre educando as pessoas também, o Thiago também trabalha com a gente. E aí a gente entra no LinkedIn, né? O LinkedIn é parte do nosso CRM, né? Para pegar mais informações. E olha aqui que legal, depois você vai colocando os tempos, né?
vai marcando os tempos, vai assistindo o vídeo. Aqui ela está assistindo de novo, tá? Para marcar os tempos agora, ó, voltou aqui, né? E aí vai marcando e no final vai ter a contagem em segundos, tá? E aqui, só voltar um detalhe aqui, tem a parte que é manual, automática, espera e movimentação, né? Passos, né? No caso aqui nosso, né, a gente está colocando ou é manual ou é automático. Automático, às vezes, quando você espera o sistema carregar, ou faz um login, alguma coisa, entendeu? Aí depois a gente vai mandar o e-mail, né? A gente já prospectou, pegou os contatos lá, mais informações do LinkedIn, né? Bom, é isso, gente. Eu vou mostrar agora, um pouco como que é o nosso controle, né? Aproveitando, Regis, quanto tá meu tempo aí? Acho que uns 5 minutos ou menos, né? Vamos lá. Gente, desculpa se eu estou falando um pouco rápido, tá? Porque a gente queria dar mais foco na prática, porque vocês vão receber o nosso material através da rede social lá, tá bom? Bom, a VF, ela tem 56 operações padrões. Então, aqui a gente tem a descrição, o código, o setor, né? Aqui, setor administrativo, comercial, financeiro, e aqui os tempos, né? Em minutos, tá? Aí vai somando e depois vira minutos, né? E aí, quem gravou, quem revisou, se tem o Excel ou não, né? Que a transferência do conhecimento é por Excel. Então, a gente faz esse tipo de controle. E aqui, ó, o Visage, que a gente usa para fazer o fluxograma, né? Ou o mapa de processo. Isso aí, depois, até de cortesia, quem quiser aprender, a gente pode marcar e eu ensino. A gente pode combinar um horário bom para a maioria, né? E eu posso ensinar. Muito legal o Visage, ele é um programa muito bom, ele é gratuito, né, vai ter propagandas, né, mas depois tem o Pro também, que você pode pagar por ele, né. E quando você vai puxando aqui os ícones, né, ele já vai te dando a opção, tá vendo aqui, ó. Vou adiantar um pouco, ó, você vai clicando, vai fazendo, isso aqui é uma prospecção comercial, tá, que tem a ver lá com o workshop, né, fazer o contato depois do nosso workshop. Que legal. Estou adiantando aqui, tá? Por isso tá rapidão, né? Por causa do tempo, né, Regis? Senão não é lindo. Bom, é isso, gente. É o que eu tenho para apresentar. Se eu não esqueci de nada, é isso mesmo, né? Então, queria agradecer de novo. Isso aqui é trabalho em equipe, tá? Tanto fluxograma, operação padrão, tem que ser trabalhado em equipe. Não tem aquele negócio de cada um faz o seu, aí manda, depois o outro revisa. É bom fazer junto, às vezes vai tomar um tempo, assim, mas é bom fazer junto, tá? Pelo menos mais que 3 pessoas é o ideal, tá bom? Bom, é isso aí. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu fui muito rápido na parte mais do conteúdo, tá? Mas vocês vão receber isso aí depois. O Regis já vai estar mandando nas nossas redes sociais. E é isso aí, muito obrigado aí. Passar agora para nossa Érica, certo? A gente agradece a contribuição do Fabrício e agora a Érica vai contribuir com a gente aí. Boa noite a todos. Todos me escutam bem? Sim, escutando, Érica. Você se apresenta, depois pode começar. Hein? Boa noite. Oi. Estamos ouvindo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos na live da VF. Eu desenvolvo na IBF, na indústria brasileira de funis, há 12 anos. E na área comercial, participava de todo o processo da área administrativa também. E junto com a VF, desenvolvemos um específico para aumento das vendas, em uma linha de produtos específica. A nossa linha de produtos escolhida para esse projeto foi a linha de equipamentos. A gente viu que era uma demanda que estava em crescimento e foi estipulado uma meta de 20% em comparação ao ano anterior, no ano de 2017, e em 2018 e 2009 tínhamos 20% em cima dos equipamentos para poder crescer e estar presente num número maior de clientes. Algumas mudanças precisaram ser feitas na empresa e alguns trabalhos
para desenvolver essa atividade de venda específica, teve que ser padronizado. Eu vou começar mostrando um fluxograma que teve participação de vários outros departamentos da empresa, que a venda necessariamente não se resume somente na área comercial, vai desde do primeiro atendimento que o cliente faz conosco até a entrega do produto e instalação do equipamento no cliente. A gente passou muito tempo vendo oportunidades internas para desenvolver esse trabalho. Passamos a fábrica, a parte da transportadora, a área técnica, e algumas oportunidades de melhoria foram vistas com esse fluxograma. Vimos também que tínhamos muito desperdício de tempo, principalmente na parte das negociações. Vimos oportunidades e controles que podiam ser feitos. Esse fluxograma específico, para ser desenvolvido, tivemos que envolver um outro fluxograma que vinha da nossa base de cadastro de clientes. Tanto o fluxograma quanto a operação padrão se resume em trabalho em equipe, em quebrar a resistência dos colaboradores, em envolver todo mundo da equipe, não nomear culpados quando estiver fazendo esse tipo de atividade e trazer toda a equipe para cá, trazer toda a equipe para perto da gente. Foi um trabalho bastante exaustivo, mas foi um trabalho bem legal. A gente viu que impactou diretamente no nosso resultado. Junto com o aumento da venda para essa linha de equipamentos, a gente concluiu que o trabalho padronizado nos trouxe um outro benefício. E o benefício maior foi diminuição dos erros de pedido até a chegada no nosso cliente, porque cada vendedor fazia a emissão dos seus pedidos, dava origem nesses pedidos de equipamento, e são materiais de valor expressivo, e a cada vendedor seguir, eles faziam do jeito que era mais conveniente em trazer o pedido para a empresa. Com isso, ocorriam alguns erros nas emissões dos pedidos. Às vezes, o cliente devolvia o material no ato da entrega, com a transportadora descarregando lá, então ele devolvia o material. E com a padronização dessa atividade, a gente pode ter um controle maior, uma diminuição nas devoluções. A gente colocou a área do crédito e cobrança paralelo conosco e agilizou o envio dos boletos quando a venda do cliente era feita parcelada. Com essa padronização do trabalho, começando pela área comercial, a gente pôde perceber também que o cliente ele se sentiu mais à vontade em fazer uma compra conosco e sabia que qualquer vendedor que ele acionasse da área dele seguia o mesmo padrão de atendimento. Ele acabou personalizando o atendimento, a gente acabou personalizando o atendimento dos vendedores, e essa atividade baseada nos fluxos que a gente obedeceu, geraram instruções de trabalho, treinamento para os colaboradores. A nossa convenção de venda, ela é toda baseada em treinamentos e resultados. Vimos pontos de melhoria também na área jurídica, porque esses equipamentos vendidos para o nosso departamento, eles são de um valor agregado muito grande, e a gente conseguiu padronizar os contratos, porque essa venda só é feita baseada com contrato de compra e venda com reserva de domínio. E uma grande contribuição que esse fluxo e a padronização do trabalho nos trouxe foi, para a parte jurídica, nessa questão dos contratos, foi agilizar a assinatura dos contratos, tanto por parte do cliente, quanto por parte da IBF. Para ter noção de como isso impactou diretamente na nossa área, a gente trabalhava de uma forma muito arcaica e muito dependente de correios. Então, a gente tinha que fazer a impressão toda do contrato, reconhecer firma
e remeteu o contrato para a gente só depois o pedido do cliente era liberado para poder faturar. Com a padronização desse trabalho, dessas tarefas todas, a gente conseguiu ter um dos pontos de melhoria da área jurídica, que foi a assinatura digital. Então, em 24 horas, a gente consegue liberar um pedido de equipamento devidamente assinado, devidamente reconhecido firma, e fazendo a liberação dele no nosso departamento de crédito e cobrança, mas sempre ressaltando que é trabalhoso, sim, tem que trazer toda a equipe como parte importante do processo. Isso, você quebra a resistência de departamentos, você interage mais com as áreas, as pessoas te recebem melhor, você, quando leva você entende o trabalho do outro departamento que convive com você, e entende quais são as dificuldades deles em liberar um pedido da área comercial. Então, tudo isso foi de grande valia. O nosso cadastro de clientes que teve uma melhora significativa, os nossos controles melhoraram muito, as nossas devoluções reduziram, os nossos resultados melhoraram, tanto com o projeto inteiro do Lean que foi feito lá na IBF, especificamente nessa parte do fluxo e da operação padrão, eu posso garantir para vocês que impactou diretamente nos nossos números. Nossa meta foi batida em 2019, nosso departamento apresentou resultados muito bons, e isso só vem realmente com o esforço e o trabalho em equipe. Nisso, a gente agradece muito todo o trabalho, todo o empenho que a VF fez com a gente. Poderíamos ter desenvolvido esse trabalho, quem sabe, há muito tempo antes, e os nossos números poderiam estar vindo melhores de mais tempo para cá. E fora que você aprende muita coisa, como dos outros departamentos. Isso te faz ter uma responsabilidade e você cria um respeito maior com cada uma das pessoas que trabalham com você. Essa foi a minha vivência com os fluxos que foram desenvolvidos e com os pontos de melhoria que a gente conseguiu desenvolver em cima desse trabalho do Lean. Tá? Não é fácil de verdade, mas o trabalho em equipe te faz quebrar muitas barreiras. Logo depois desse fluxograma, eu vou pedir para o Regis ele fazer o lançamento do PowerPoint sobre o nosso trabalho padronizado. Regis, se você puder pôr aí para mim. Esse foi o nosso título de projeto para o Lean. Que bom que conseguimos bater a meta. Pode passar. Aqui, só antes de entrar na parte do trabalho padronizado, foi só umas dicas que a gente resolveu separar para poder colocar e descrever bem o que é um fluxograma, qual a diferença de um fluxograma com um mapa de processo. Foi o Fabrical e bem direta o conceito que ele tem, a VF tem, a partir de fluxograma, e é realmente descrever o processo no seu passo a passo, no detalhar bem, e a partir desse primeiro fluxograma, você gerar um mapa de processo, onde você vai ter o passo a passo, que é o fluxograma propriamente dito, os cartogramas, quais foram os controles que foram realizados, as melhorias realizadas, e no fim de todo esse processo, de todas essas identificações, sempre fazer a gestão à vista, para que o que foi treinado, para que cada colaborador que tenha dúvida, ele possa enxergar na gestão à vista quais são as em um passo a passo específico, para onde ele vai, se der problema, eu vou para que lado, quem que eu aciono. Então, a gestão à vista facilita muito. E os colaboradores se sentem muito mais à vontade com a gestão à vista do que procurar tudo aquilo em pastas, ou
sair perguntando para todo mundo como é que desenvolve um trabalho quando ele tem dúvida. A gestão à vista é uma das principais coisas que deixa o colaborador mais à vontade. Ô, Regis, acho que a Erika caiu a conexão. Esperar ela voltar um pouquinho. O Paulo quer comentar alguma coisa? Ou o Tadeu aí Enquanto também? ela volta aí, né? Não, eu que acompanhei bem, né? Depois foi feito o fluxograma e tinha isso aqui, a operação padrão, o trabalho padronizado, né? De uma área comercial, e isso foi colocado na gestão à vista, ok? Pregado na parede, como se diz, ok? Beleza? Então é isso aí, né? Só para ver, mais ou menos coerente com aquilo que o Fabrício já tinha mostrado, é o passo a passo da operação padrão. Tinha feito lá o fluxograma, e do fluxograma fez a operação padrão, pregou na parede lá, é o que vai perpetuar aquele ganho lá, o aumento de vendas, né, que a meta era 20%, e aumentou 22%. Regis, eu não sei se tem mais algum slide, mas eu conheço bem aí. Aí dicas, né, que na visão aí da Érica, né, o que seria aí para fazer uma boa operação padrão, né? Deve ser completa, objetiva, para que possa ser interpretado por todos os colaboradores, né? Não tem dica, envolver equipe, ela frisou bastante isso, contabilizar o tempo gasto em cada atividade do processo. Desculpa, eu não estou vendo a apresentação. Vocês estão vendo? Eu estou vendo. Paulo tá falando, você está continuando aí, né? Sim, a gente está continuando. Tem algo errado com a minha aqui. Os demais estão ouvindo, né? A Erika voltou Desculpa, também. E um complemento também, lá na IBF, né, esse trabalho em equipe, eles fizeram tão bem que tiveram até pessoas, né, dando aula de Excel, aula de visagem, dentro da equipe deles também, foi muito legal de ver. A Erika voltou aí, se você quiser desligar seu vídeo, estava dando uns cortes, aí você pode continuar aí. O Paulo deu uma pincelada aí, tá? Depois você passa os créditos aí. A gente já está com o tempo meio avançado, né? E depois tem aí mais duas excelentes apresentações aí para ser feitas, ok? Beleza? Você quer comentar mais um finalmente aí, Érica, só para fechar? Não machucou na queda não, né, Érica? Tá tudo certo aí, né? Tá tudo certo. Paulo, só concluir com as observações que o Fabrício já tinha feito lá na apresentação dele, que eu acho que ele resumiu de forma bem direta e foi muito boa. Tudo em relação à operação padrão que ele desenvolveu lá. E não esquecer sempre de todas as vezes que tiver uma atualização ou um processo e atualizar todo mundo de novo, sempre na gestão à vista, a última versão dos processos que foram feitos lá na atividade em referência. Essa foi a minha vivência na parte de fluxograma e de operação padrão. E aproveito para agradecer a oportunidade da VF, conseguido aprender bastante coisa que vou levar para a minha vida profissional inteira. Obrigada mesmo. Obrigado aí pela contribuição. O Regis, agora é quem na ordem aí, na sequência? Ítalo. Ô, Ítalo, a sua contribuição aí, que também vai ser muito boa. Boa noite, pessoal. O meu trabalho, na verdade, foi consumo energético, né, na planta aqui de alimentos secos para pets. Ele foi um projeto que envolvia tanto consumo de energia elétrica, mas o foco mesmo era o consumo de gás, que a gente tinha um consumo de gás muito alto aqui. Então, aqui rapidinho o nosso processo aqui, então, o fluxograma aqui da planta de dry, então ele vai desde a recepção de matéria-prima, a moagem dessas matérias-primas, a extrusão, a secagem deles, o resfriamento, o empacotamento e depois para a logística na parte de estocagem. O projeto ele começou, variando o nosso fluxograma, ele começou na pesagem, foi até o empacotamento, pesagem de matéria-prima até o empacotamento. E aqui, depois de todas as melhorias que nós fizemos, tudo a gente teve algumas operações padrão, plano de controle, melhorias e alguns Pokayokis também.
Aqui rapidinho, só o principal KPI do nosso projeto, né? Então ele começou com uma média de 10 normal metro cúbico por tom, que é o cálculo que a gente faz aqui, né, de consumo de gás, e por tonelada produzida, e depois ele passou para 8, então teve uma redução de praticamente 20%. Aqui, a gente fez no total de planos de controle, nós fizemos 12, de operações padrão a gente fez 21, e até que o Paulo falou, deixa eu até colocar o laserzinho aqui, a gente colocou aqui, essa sala aqui é onde o operador opera a torre de moagem nossa, então as operações padrão ficam aqui no canto. Essa aqui é uma das salas de controle da extrusora, e também está aqui, tem alguma gestão à vista aqui atrás de consumo por turno, mas as operações padrão, planos de controle, eles ficam todos aqui. Então fica praticamente do lado de onde o operador fica, nesse caso aqui fica atrás, mas está bem perto dos meninos ali, para caso tenha alguma dúvida, eles possam consultar, está bem ali perto deles. Eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos aqui, mas para ficar fácil o entendimento. Esse aqui é uma operação padrão que nós utilizamos para parada de fábrica, né? A gente tem 2 tipos de parada de fábrica. A gente pode parar a fábrica e deixar ela vazia, ou a gente pode parar e já deixar a matéria-prima pronta para extrusar na segunda-feira, por exemplo, a gente parando no fim de semana. Nessa operação padrão, então, eu coloquei tipo 1 aqui, e aí vocês podem ver que a gente tem um procedimento ou instrução de trabalho, que é esse código aqui. A gente aqui na Mars tem um sistema eletrônico que ele registra todos os documentos nossos, então cada um leva um número. Então esse aqui é de Work Instruction, né? Então ele está todo registrado, e dentro dessa instrução de trabalho, ele não tem só a operação padrão, mas ele também especifica passo a passo o que precisa ser feito, os papéis e responsabilidades que cada operador, manutenção, líder da área de qualidade tem em relação ao processo. Então isso fica bem definido, mas o plano a operação padrão é uma coisa de fácil entendimento que a gente deixa na área, mais para também treinar operadores que possam entrar ou trocar de área. Então a gente tem tem a operação padrão na área, mas a gente também tem um procedimento que explica certinho cada etapa. Então aqui, por exemplo, guardar o transporte, ok, é só guardar, mas, por exemplo, finalizar a última receita. E aí na instrução de trabalho eu explico o que é cada uma delas. Essa aqui é o outro tipo, tá? Então é outra parada, então é o mesmo, tá? O procedimento aqui é o mesmo, mas aí muda aqui, então lembra que o amarelinho estava aqui no meio, agora ele veio para cá. Ele segue também esse aqui dos estados aqui, então se ele é automático, se ele é manual, se ele é de espera ou caminhada. Aqui já é uma partida de fábrica, então esse aqui é a operação padrão que a gente utiliza para partir a fábrica. Lembrando que aqui ele também tem uma instrução de trabalho também, e aí depois aqui eu tenho uma linha do tempo, tá? Então essa é a linha do tempo de partida. Então na instrução de trabalho eu tenho essa linha do tempo, e aqui é algo bem simples, ele não especifica nada, é simplesmente o que é ligado, o tempo que demora, mas para a gente também calcular, por exemplo, após um projeto ali que a gente fez, por exemplo, a gente reduziu o tempo vamos supor aqui, de VTs e moinho. Então esse 15 passou mais para cá, ou então é só 1h10, ela reduziu um pouco, então a gente consegue mensurar isso aí. E até para a gente ter um norte também de, por exemplo, se eu parto a fábrica no horário, aqui nesse caso, meia-noite, 1h30 eu já preciso estar com a operação rodando. Então também a gente usa bem essa informação para isso. Esse aqui é uma operação de setup, tá? Acho que o Thiago vai falar bem mais de setup do que eu, mas eu também fiz uma no meu projeto. Então aqui é um setup de uma máquina empacotadeira. E aqui eu tenho 2 instruções de trabalho também, que aí no caso uma é só para trocar o filme e a outra para limpeza da máquina. Então, eu acabei pulando ali a parte, toda operação padrão que a gente fazia, a gente treinava os operadores envolvidos, e nesse projeto foram treinados 45 associados, não cada instrução de trabalho, cada operação de padrão, mas sim a operação padrão daquela área. Então, mas no total foram 45 que foram treinados. Então, acho que também que a Erika comentou, né, da gente envolver a operação, então todos eles foram treinados, eles ajudaram a gente a fazer isso aqui também, tá? Isso não foi uma coisa que eu fiz sozinho, muito pelo contrário. Muitas das coisas eles fizeram, eu só praticamente colocava aqui no formato. Então foi um trabalho bem legal e trouxe muito bom resultado para a gente. É isso, pessoal. Não fui rapidinho. Foi até mais rápido do que eu imaginei. Ítalo, obrigado. Foi muito bom aí. Obrigadão pela contribuição. Agora eu vou chamar o Thiago Dantes aí para apresentar. E depois, gente, enquanto o Thiago vai começando lá, vocês podem já ir mandando as perguntas, tá? O Regis vai estar juntando aí e depois passando para os debatedores.
e a gente quer contribuir com todo mundo que está aqui presente. As perguntas que não forem respondidas até no nosso tempo aí, né, limite aí, 20 e 30 mais ou menos, a gente vai responder por e-mail depois junto com os debatedores, tá? Então, a gente quer interagir com vocês também. Vamos lá, Thiago, se apresenta um pouquinho, manda ver, valeu. Beleza, vocês estão vendo a minha tela já? Sim, Thiago. Sim, estamos vendo. Então vamos lá. Fazer a apresentação aqui mais focada em setup, mas trazendo um pouco do contexto de setup interno e externo e as operações padrões, né, que a gente utilizou aqui. Bem como vocês podem ver, eu trabalho na Mars também com o Ítalo, só que agora eu trabalho trabalhei, né, na parte de rações úmidas, e ele na ração seca. Então tem um processo completamente diferente, que a gente tinha um objetivo aqui, de melhorar o setup em termos da produção só dos pouch, não sei se vocês vão conhecer, aqueles sachês, né, que tem a ração dentro. E nós temos aqui deixa eu colocar aqui o laser também. Nós temos um objetivo, que nós temos a linha que nós chamamos de dog, né, a linha 1 e a linha 2, a de cat. A gente tem objetivos diferentes do tempo de setup, pois envolvem processos diferentes, processos de limpeza diferentes, que mais para frente a gente vai conseguir ver de uma maneira melhor, tá bom? Mas a gente pode ver que a gente tem uma média de 19,8 na linha de dog, 28,3 na linha de cat, e os nossos objetivos aqui, tá bom? Bem como o pessoal da VF fala, né, nós não conseguimos ter nenhum controle se não tiver em gestão à vista, né? A gente não consegue fazer essa gestão. E bem como o Paulo também falou, meu projeto foi muito maior, foi um projeto muito, foi gigante, digamos assim, em termos do que eu vou mostrar para vocês aqui. Nós fizemos todo o workout, todas as ações, todo o mapeamento de processo, Ishikawa, e começamos a tomar ações. Algumas das ações, por exemplo, foi esse tipo de controle em gestão à vista, próximo do operador, que ele simplesmente colocava o tempo de setup por turno nesse gráfico, tá? Então, é uma forma de fazer o operador ter contato com essa informação, eles controlarem isso, ter essa visão de como está funcionando o setup por turno e a cada dia, né? Isso é um exemplo dos controles que nós utilizamos lá após a realização do projeto. Aqui tem um outro exemplo que a gente já entra na operação padrão, né? Que foi uma forma que eu construí um pouco diferente daquele modelo que a VF demonstrou para a gente, também colocado em linha, próximo do operador, feito o treinamento, né, para tentar trazer o máximo de pessoas próximas da onde acontece o setup, né, para a gente realmente garantir que todos tenham esse conhecimento. Aqui um pouco mais detalhado de como que funcionou mais ou menos. Após nós fazermos todo o projeto, nós começamos a separar o que seria um setup interno, o que seria o setup externo, o que nós conseguimos separar entre o que nós conseguimos fazer fora do setup e o que nós conseguimos fazer dentro do setup, o que nós temos que fazer dentro do setup. A partir desse momento, eu fui criando as operações, trabalhos padronizados, ou operação padrão. Aqui toda a parte de temporização, o que é automático, o que não é, o que a pessoa está em deslocamento, o que não está, todas as fotos e disponibilizado isso na área. Então, separando em setup interno ou externo, a gente acabou chegando aqui, propriamente dito, na operação padrão, do setup interno, por exemplo, aqui, né, na pouch filler, que a gente chama a nossa máquina de pouch filler, que são as envasadeiras, né? E, propriamente dito, o setup que a gente não consegue fazer antes, então nós temos que fazer esse processo internamente, que é a separação, né? E várias etapas a gente conseguir fazer o setup. Aqui é só um exemplozinho, né?
A partir do setup interno, a gente conseguiu separar também um outro setup interno que a gente não conseguiu desvincular com a parada da máquina, que no caso é a limpeza da nossa balança. Aqui um exemplo. Então, para a gente conseguir fazer a limpeza da balança, a gente tem que parar a máquina e tudo mais, então a gente não conseguiu desvincular isso, tá? Um outro exemplo aqui é o setup externo, que algumas etapas do nosso setup lá, a gente deve repassar alguns pounds e propriamente limpar a área para a gente conseguir receber outro produto e conseguir dar continuidade ao processo. Então, isso, claro, foi um setup que nós conseguimos fazer antes da parada da linha e a operação padrão aqui foi construída baseada nisso. Um outro setup externo, por exemplo, é o abastecimento de embalagem, que antes o pessoal simplesmente parava a linha, realizava o processo de limpeza, realizava o processo de limpeza da balança, repasse de pouch e tudo mais, e aí sim começavam a abastecer a linha com embalagem. Nós removemos esse processo do setup interno e colocamos o setup externo para eles fazerem isso antes. Aqui um outro exemplo de controle, aqui mais voltado para a parte de... Eu enviava esse layout de controle para a diretoria e a gerência da Mars semanalmente, para a gente ter uma visão de como que os setups estão se comportando em termos de tempo. Então, lembrando que a linha de cat era 14 minutos o target, a linha de dog era 9 minutos. Então, a gente só fazendo esse tipo de controle, operações padrões, controles gráficos, tudo na gestão à vista para os operadores terem acesso e contato com isso, nós conseguimos basicamente 45% de redução em um período, né, que foi bom na linha de dog e 41% no melhor período de cat. E nós não fizemos nenhum investimento até essa etapa, né, não fizemos nenhum investimento grande, não fizemos nenhuma movimentação de layout, não fizemos nenhuma mudança radical no processo de setup, só sim padronizar, criar a instrução, treinar todo mundo, colocar na gestão à vista, e com isso nós tivemos esse nível de redução do setup, tá? Claro, posteriormente a gente chegou em outras ações que a gente teve que investir, estão sendo implementadas ainda, mas só para vocês verem que como um controle, trabalho padronizado e gestão à vista, a gente já consegue melhorar o nosso processo, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Ok, obrigado aí o Thiago Dantes, né? Muito obrigado aí pela contribuição também. E agora eu vou apresentar aqui bem rápido também uma aplicação de operação padrão ou trabalho padronizado nas áreas de manutenção, tanto no planejamento da manutenção, ou seja, manutenção preventiva e também na manutenção corretiva, ok? Então, assim, eu tive autorização aqui, a Valfilme, que é um cliente antigo nosso, né, o grupo, desde o ano 2012, quer dizer, já vai para 8 anos, e no ano 2015, a gente deu uma contribuição lá na planta P3, né, a planta deles aqui em Lorena, que faz o filme Stretch e o Shrink. Então, a gente ajudou lá e foi muito legal, o pessoal fez operações padrão lá de manutenção preventiva e manutenção corretiva. O que eu tive, né, a felicidade de trabalhar aí 20 anos lá numa siderúrgica em Minas Gerais, que hoje é do grupo Gerdau. Lá eu trabalhei em áreas de sinterização, matérias-primas, alto forno, aciaria, né? E durante esse período trabalhei também num projeto de produtividade de manutenção. Então, participei, acompanhei muita manutenção preventiva, muita manutenção corretiva, então foi um grande aprendizado. Mas, assim, o pessoal da planta P3, né, do grupo Valfilme, surpreendeu bastante, assim, na aplicabilidade disso, ou seja, a aplicabilidade da operação padrão, ou trabalho padronizado, é muito grande, é imensa, inclusive, né, em áreas administrativas, como a Érica aí apresentou também. Então, eu digo assim, a manutenção, ela tem um ritual. A manutenção preventiva, ela tem o passo a passo dela. Então, é só você fazer uma operação padrão para isso. A manutenção corretiva, ela tem também uma lógica, né?
você sabe como que vai acontecer aquilo lá. A maneira de consertar. Quebrou, tem que consertar. Eu cito um caso que eu vivenciei numa empresa de mineração que, literalmente, lá um britador, né, um equipamento bem grande, bem complexo, ele deu um problema, o pessoal literalmente pegou marreta e bateu marreta, né? Só que depois, o que aconteceu? Teve que levar aquilo para fazer uma manutenção, e ficou caro para fazer uma usinagem naquilo. E demorou lá uns 3 dias para voltar à operação. Depois, eles fizeram a operação padrão, então, mesmo quando quebram o equipamento, você tem uma maneira muito mais assertiva para fazer a manutenção corretiva. Muito mais rápido, muito menos custo. E aí vem outro ponto importante. Quando quebram o equipamento, né, não sei porquê, mas ele costuma quebrar lá de madrugada, ou numa madrugada, de sábado para domingo, e às vezes você não tem aquela pessoa mais experiente para fazer aquilo. Então, se você tem a manutenção, a operação padrão da manutenção corretiva, vai ser muito mais tranquilo. Mesmo uma pessoa menos experiente pode fazer aquilo de uma maneira muito mais rápida e muito mais assertiva. Então, eu vou pegar aqui um caso aqui, né, para tentar apresentar aqui para vocês. É de uma manutenção, uma solicitação. O pessoal está conseguindo ver? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o formulário é o mesmo, né, operação padrão ou trabalho padronizado, né, os dois. Então, dentro da operação padrão, tem algumas coisas aqui, né, demanda requerida, takt time e tal, né, mas a gente não está preocupando com isso nesse momento. Então, aqui, ó, você tem o passo a passo, mas é o passo a passo mesmo, né, para planejar uma manutenção preventiva. Entrar num sistema TOTOS, por exemplo, né, preencher, e aqui tem detalhes, ó, tipo o print de uma tela lá do TOTOS para fazer isso. Poderia ser um SAP, um Oracle, um JDE, né, qualquer sistema aí de ERP lá, ok? Então, aqui, ó, tem um detalhe, né? Isso que é muito legal depois, essa parte do visual, ok? Por quê? Você tendo isso aqui bem feitinho, qualquer pessoa sabe fazer isso aqui rápido e certo da primeira vez, beleza? Então, isso aqui, da mesma forma como já foram muito bem apresentados aí, né? Depois você tem aqui, esse aqui é manual, automático, caminhada, espera, e aqui vem o tempo. Normalmente, né, aqui no tempo, aqui você coloca um múltiplo, por exemplo, 10 segundos, 15 segundos, 20, sei lá, 60 segundos, né, que seria 1 minuto, ok? Então, isso aqui. E é muito importante também ter aqui quem fez isso aqui, né? O Ítalo, por exemplo, mostrou todo esse detalhe aqui das cores também, a importância disso aqui no aspecto visual, ok? E agora, eu vou apresentar aqui uma manutenção corretiva, ok? O passo a passo de uma manutenção corretiva, ok? Da mesma forma, tem lá, limpeza do rolo bobinador expansivo, por exemplo. Aqui tem quem fez isso aqui, né? Quem está envolvido com isso, a equipe que desenvolveu essa operação padrão, no caso de uma manutenção corretiva, isso é muito importante. Aqui, a codificação de cores, né? E voltando para cá, aqui o certo, né, para ser perfeitinho, seria abrir e gerar a solicitação de manutenção. Sempre recomenda ser um verbo no tempo infinitivo, mas não tira o brilho aí da qualidade da operação padrão. Então, por exemplo, você vê lá, levar ferramenta para próximo do equipamento onde será executada a tarefa. E tem lá um procedimento, uma instrução de trabalho, né? O Ítalo aí apresentou o WI, né, Work Instruction. É a mesma coisa, ok? Quem que é o responsável? Que aqui não é nome de pessoa, é nome de cargo ou função. Porque isso é para acontecer sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, né? Então, você vê, preocupação lá, por exemplo, desligar sistema elétrico do equipamento, né? Energia zero, por exemplo, ok? E aí, é muito legal ter essas fotos. Aqui, esse time lá preferiu colocar em linhas. Poderia ter a foto aqui em colunas. A gente vê uma boa operação padrão
com as duas possibilidades, ok? Então, vê lá, ó, como que vai fazer a manutenção, né? Todos os detalhes aqui da manutenção corretiva, no caso, ok? Você vê o nível de detalhes, né? O passo a passo aí, ó. Em 16 etapas aí, tem toda uma manutenção corretiva detalhadinha aí. Então, isso aí é o que a gente recomenda muito e a gente considera que as empresas aí têm uma oportunidade muito grande de trabalhar com isso. Ok? Então, essa era a contribuição aí, né? O pessoal da P3 não foi possível vir aqui apresentar pessoalmente. Eu tive autorização deles, isso aqui é do ano 2015, mas está presente lá até hoje, contribuindo lá nos resultados da empresa. Ok? Beleza? Então era isso aí, a gente agora fica aí aguardando aí as perguntas, né, para a gente responder aí, com a participação aí da Érica, do Ítalo e do Tiago aí. E o Regis vai estar coordenando o chat aí, as perguntas pelo chat. E é bom vocês também colocar o e-mail aí nas perguntas, porque se não der tempo de responder aqui, a gente junta aí com os debatedores, respondemos depois. Beleza? Obrigado aí. Bom, pessoal, já temos aqui algumas perguntas e eu vou começar falando uma pergunta do Alexandre Magno, mas eu vou fazer um gancho também com uma pergunta que o José Gabriel mandou para a gente, né? O Alexandre mandou assim, né? Na gestão à vista, a exemplo do que foi apresentado pela experiência da IBF, mas tanto o Ítalo quanto o Tiago também falaram muito de gestão à vista, né? O colaborador, ele passa a ser visto, né, e enxergado, né? Ele usa esse termo, dentro desse processo. Pode-se dizer que foi fundamental para também reconhecer habilidades dos colaboradores, ou seja, foi a questão da gestão à vista, de fazer esse fluxograma, de fazer mapeamento, foi, assim, fundamental para que a gente pudesse olhar e desenvolver as habilidades dos colaboradores. E aí, pegando o gancho do que o Gabriel pergunta, o Gabriel fez a seguinte pergunta: a operação padrão, ela tem foco no processo ou no colaborador? Então, uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, né, se a Érica puder começar e depois o Ítalo e o Tiago responder também para a gente, é o seguinte: quando você faz todo esse processo, você inevitavelmente vai desenvolver as habilidades dos seus colaboradores. Mas como que é isso? O foco é no processo ou o foco é no colaborador? O que vocês podem dizer para a gente? O que é mais importante? Desenvolver o colaborador ou desenvolver o processo, melhorar o processo? E até que ponto isso anda junto e é vantajoso para vocês? Feita lá com a IBF e do fluxograma que a gente desenvolveu, eu posso falar de uma forma muito clara e objetiva que o foco inicialmente foi feito tudo no processo e a gente tinha vários processos muito engessados e na parte da habilidade dos colaboradores, quando começamos a desenvolver o fluxograma, percebemos também que tínhamos colaboradores que estavam desenvolvendo uma atividade a qual ela não tinha habilidade para fazer. Tivemos que remanejar pessoas, treinar novamente alguns colaboradores, e a gente viu que alguns colaboradores desenvolviam melhor a nova atividade do que a que ele tinha a responsabilidade de fazer antes, sem perder a qualidade que a IBF esperava nos processos dela, e alguns foram desenvolvidos até de uma forma muito melhor, tá? A grande maioria seguiu com todo o processo, com a operação padrão do jeito que ela tinha que ser feita, mas a gente viu colaboradores muito mais à vontade de desempenhando
cima das habilidades que a gente viu que eles tinham, do que o cenário que a gente tinha antes. Por mais que o processo seja o principal objetivo e focar nele, está totalmente ligado com o colaborador que vai desempenhar essa função. Às vezes a gente tem um colaborador que ele não desenvolve, ele é excelente numa atividade, só que ele está desenvolvendo uma outra que não tem muito a ver com ele. E ele faz parte muito bem da equipe. A operação padrão fez a gente enxergar colaboradores mais adequados para desempenhar aquelas funções. E no começo, sim, foi tudo em prol do processo, até a gente checar que alguns colaboradores desenvolviam formas muito melhores com outros tipos de tarefa. Ítalo? A contribuição do Ítalo e do Tiago. A gente queria ouvir aí nessas perguntas que foram formuladas aí pelo Harris, capturado aí do chat. Então, acho que a pergunta é muito pertinente. Eu diria que o foco, na verdade, é dos dois, porque a gente mantém um padrão de operação, né? Então a gente garante que o processo seja feito da mesma forma. É muito bom a gente padronizar a forma de fazer qualquer tipo de tarefa, porque a gente sabe que os operadores normalmente, cada um trabalha de um jeito, cada um gosta de fazer a coisa de um jeito, e então a gente padronizando isso aí, a gente garante que a tarefa vai ser sempre feita da mesma forma, evita riscos de segurança, por exemplo, deixando tudo bem alinhado, tudo bem explicado certinho nessa operação padrão. Porém, eu também acho que isso também ajuda muito vocês falam colaborador, a gente fala associado aqui, mas isso ajuda bastante o associado, porque isso desenvolve eles também, né? Eles aprendem não só a ferramenta em si, mas também aquela atividade, eles conseguem se desenvolver naquilo. Então, acho que no geral é bom para os dois lados, não acho que talvez o foco seja um ou outro. A gente garante que aquilo seja feito corretamente, sem riscos de segurança, e, claro, consequentemente, a gente acaba desenvolvendo as pessoas, tanto nessa atividade como qualquer outra que a gente tenha uma operação padrão. Isso, e para contribuir um pouco aqui também, pegando o gancho, né? Bem como o Ítalo e a Érica falou, temos a importância nos dois processos, e um pouco do meu trabalho, um exemplo que eu posso passar aqui para vocês, é que eu era o líder do grupo nesse projeto, mas a minha equipe toda eram operadores. Então, para várias tomadas de decisões e ações que nós realizamos nesse projeto, foram ideias de operadores que foram aplicadas, trabalhadas e desenvolvidas por eles também. Então, desenvolve a operação, desenvolve toda a parte técnica e fazem eles terem um sentimento de dono. Então, quando a gente tem um sentimento de dono, a gente faz acontecer. Então, quando uma operação padrão ou algum controle é bem feito, temos uma especificação correta, ela ajuda novos operadores, ela ajuda o processo, mas com pessoas nós fazemos tudo isso se conectar e os resultados virem. Então, eu acredito que temos a importância dos dois, mas as pessoas têm um grande apelo nisso, e o contato com a operação e o contato na realização das ações também, eu acho que é extremamente importante, tá? Tentando colaborar, né? Eu falo assim, tudo isso que eles falaram faz sentido, né? Mas o foco é essa compatibilidade de todos os operadores e o processo que a empresa precisa fazer para dar resultado. O que a gente nota muito é que é normal, numa equipe, você ter uma diferença de conhecimento entre as pessoas, né? O que normalmente acontece é aproximar esse conhecimento e subir o conhecimento de todo mundo, né? Quer dizer, você tira aquele gap de conhecimento com as operações padrão.
E até porque, dentro das empresas, você tem pessoas se deslocando de uma área para outra, né? Por exemplo, o próprio Tiago aí, né? Ele já não está mais lá nessa área, ele já está numa área de planejamento e controle de produção. Mas o que foi feito lá com a participação dele, da equipe, está lá para sempre, vamos dizer assim. E pode ter uma rotatividade de operador, né, que está numa máquina, vai para outra máquina, ou numa área comercial, uma pessoa está, um assistente de vendas de uma área, vai para outra, e não se perde tudo aquilo que foi duramente conquistado, né? Então, esse é uma vantagem fantástica. Quem aplica a operação padrão, trabalho padronizado, diz que é a melhor coisa que tem para garantir tornar os treinamentos mais eficazes dentro da empresa. Isso é um ganho inquestionável, ok? Aproveitando também a oportunidade para complementar, que no caso da VF somos em 12 pessoas, né? Então a gente tem de 20 anos de idade aí, né? A Bruna, né? Tem a Beatriz também, que é jovem, e aí também os nossos consultores cabelo em branco aí, que tem alguns aí já têm 60 anos para mais. Não vou entregar a idade aqui não, tá? E a VF, ela tem 56 operações padrões, né? Então, assim, eu frisando, né, o trabalho em equipe, né? O Regis, o Thiago, a Beatriz, a Bruna também. Isso aí fica muito fácil, né? E eu até comentei, né? Muito legal ver as pessoas ensinando, né? É muito legal transferir o conhecimento, tanto para a empresa, para as pessoas, ver a evolução, né? Aproximar o conhecimento, né? Que o Paulo citou. Porque, assim, você vai aproximar o conhecimento de baixo para cima, né? Então, todo esse trabalho é muito interessante. E, assim, a pessoa não pode ficar fazendo a mesma atividade por muito tempo, tem que ter essa rotatividade também, aprender novos métodos também. Então, o trabalho em equipe ele é para isso, e a VF está disponível para ajudar, e nossos contatos estão aí também, tá? Muito obrigado aí, a contribuição aí. Pessoal, pegar um gancho do que o Thiago falou aí, ele falou muito de olho do dono, né? Que esse tipo de processo ajuda muito ao colaborador ou associado você ter uma visão diferente da empresa onde você trabalha, da área que você trabalha. Então, como olho do dono, eu vou falar de dinheiro, né? A gente tem duas perguntas aí que estão totalmente atreladas a custo. O José, ele falou o seguinte, né? Vou até ler aqui para ficar bem próximo do que ele falou, né? Ele falou assim: a operação padrão ajuda a custear com precisão o custo e o preço das equipes pelo gráfico de balanceamento operacional. E aí o William Scopin, ele fala o seguinte, né? Se tem alguma experiência em criar a operação padrão em uma nova linha ou célula, né? Não partindo de uma linha pré-existente. Então, estou atrelando essas duas perguntas a custo para deixar para vocês assim, o mesmo trabalho, o mesmo impacto financeiro nessa questão de operação, de eliminação de desperdício, de desenhar o melhor caminho a ser seguido e minimizar perdas, e numa área transacional diminuir, ou melhor, aumentar vendas, né? O quanto é importante e o quanto é possível você atrelar o desenvolvimento da operação padrão a uma nova, para você ter um baixo custo de implementação, assim como que eu preciso, né, através da operação padrão, o custo para o balanceamento operacional. No nosso caso... Posso tentar contribuir aí? Pode, Paulo, pode. Não, pode começar aí. Não, eu só falo assim... No nosso caso... Vamos lá, Érica, pode ir a Érica primeiro aí, depois eu contribuo. A gente teve uma redução significativa nas devoluções, né? Porque, paralelo ao aumento das vendas, quando a gente passou a padronizar a nossa atividade para essa venda de equipamento em específico, a gente, na área administrativa, fazia o tratamento das devoluções e via que a maior parte das devoluções que nós tínhamos eram por erros de pedido. E esses erros eram, a grande maioria,
na emissão do pedido. Então, a gente pôde calcular o que foi de gasto com o envio de mercadoria, tanto o envio quanto o retorno, e a gente, com o trabalho padronizado, a gente conseguiu reduzir significativamente todo esse prejuízo que a empresa vinha tendo. Conseguimos bater a meta e conseguimos também ter um pedido de volta. Foi reduzido de uma forma bem grande. Então, se dá para fazer até com esse trabalho padronizado, pelo menos no nosso caso, deu para fazer uma economia de dinheiro, evitando o desperdício que a gente tinha nas devoluções, sabe? Valeu, muito obrigado, Érica. Ítalo ou Thiago, querem contribuir também? Só para tentar trazer uma contribuição também, às vezes o tema é até focado numa parte de vendas ou não, mas assim, no nosso projeto, o Paulo, o Tadeu teve junto lá, foi até difícil de quantificar o ganho de dinheiro que nós, em dinheiro, né, que nós teríamos com o projeto, mas assim, a operação padrão trazendo resultados, diretamente ou não, mas trazendo resultados, nós temos um ganho. Seja energético, seja de matéria-prima, de scrap, de ociosidade do operador, tudo que envolve custo dentro de uma empresa. Então, voltado para o meu lado, que foi uma operação padrão voltada para setup rápido, nós vemos ganhos também financeiros e auxilia, mesmo que paralelamente, o custo final, né, da produção que nós temos para determinado item, né? Ítalo, quer contribuir? Sim, não, acho que até complementar o que o Thiago falou faz todo sentido. A gente, até ele comentou na apresentação dele, né, que a gente precisa medir, né? A gente não sabe o que a gente não mede. Mas é fato que depois que a gente alinha esse conhecimento entre os operadores, garante que eles fazem sempre o mesmo trabalho, a gente consegue ver reduções em questão de desperdício, seja de tempo, seja de matéria-prima, seja de embalagem, seja de energia. Então, talvez essa forma seja de quantificar aí, né, ou precificar, no caso, essa operação padrão. Tentando contribuir aí também, né, sei que eu entendi direito a pergunta do Gabriel Câmara, o objetivo final, né, num primeiro momento, não seria de fazer uma quantificação da equipe A, da equipe B, C, né, não seria desse fato, assim, de quanto ela está custando. É possível fazer isso? Até é, mas não é dessa forma, né, o foco principal, pelo menos nesse primeiro momento, é garantir que todo mundo vai fazer do mesmo jeito, ou muito próximo, no menor tempo possível, preservando a segurança, né, que o Ítalo aí, por exemplo, frisou bastante, né. Então, o objetivo aí, a primeira é padronizar a maneira de fazer, que é aquela foco, né, fazer certo, na sequência certo da primeira vez, usando a menor quantidade de recursos. Tempo, por isso que todos os tempos são medidos e idealmente cronometrados, tempo, mão de obra e dinheiro, ok? Então, quer dizer, os custos estão indiretamente aí associados também. Mas se quer depois balancear quanto custa a equipe, se quiser fazer isso, é possível fazer. Mas não tem sido uma preocupação da VF nesse momento, não. A gente ajuda garantir que aquilo vai ser feito com segurança, com rapidez e certo, da primeira vez. Esse é o grande objetivo. Ô Paulo, e aproveitando, né, falando da pergunta do William, né, a gente tem falado aí de melhorar processos pré-existentes, né, ou seja, eu pegar uma dor de dentro da minha operação e fazer uma melhoria, né, através de trabalho padronizado. E quando você está criando uma nova linha, vocês podem contribuir de alguma forma, como vocês imaginam, como vocês veem isso, se é possível usar as ferramentas fluxograma, trabalho padronizado, para que
tenha sucesso nessa criação de uma nova linha, ou de uma nova célula, uma nova operação? Como é algo operacional, deixaria aí o Ítalo, né, e o Tiago aí poderia contribuir, né? Ele está falando de uma linha de produção, né? Ok? Isso. Sim. E eu posso começar aqui, depois você vai? Manda bala. Porque eu também tive a oportunidade de trabalhar com uma outra metodologia, mas envolve também trabalhos padronizados, que é o TPM, né? E lá nós tínhamos o pilar inicial, digamos assim, que a gente tinha toda essa construção antes de startar ou antes no caso, no nosso estudo naquela época, era uma nova planta, para vocês terem uma noção. Então, assim, nós criamos, a gente tinha que criar todo o trabalho padronizado para a manutenção daquela máquina específica, um trabalho padronizado para trocar algum item específico de embalagem da máquina. Então, a gente criava isso até antes da gente ver a máquina. Então, a gente consegue sim ter esses controles, fazer essas operações padrões, criar essa operação padrão junto com o nosso fornecedor e tentar evitar problemas no ato que a gente for tentar startar essa nova fábrica ou essa nova máquina. Então, eu acredito que tem sim benefícios, a gente consegue criar a operação padrão para isso. É claro que a gente não vai conseguir criar algum padrão específico enquanto a máquina estiver rodando, mas a gente consegue dar os primeiros passos e evita também os erros que a gente costuma ver quando a gente vai fazer alguma coisa nova, tá bom? E aí, e complementando, a gente falando em linha nova, a gente tem uma aqui, por exemplo, uma linha de invase nova aqui na planta, e a gente fez exatamente isso, né? Nós fizemos um treinamento pesado, na verdade tivemos falando especificamente dessa situação, um treinamento com um membro de manufatura e um de manutenção, e aí esses dois ficaram responsáveis em compartilhar todo esse conhecimento com a operação. O próprio fornecedor da máquina veio aqui, durante 2 semanas treinou a operação também. Então a gente teve um treinamento muito intenso com todos os operadores envolvidos. Nós montamos vários procedimentos, várias operações padrão, montamos um troubleshooting, que é algo muito importante da gente ter também numa linha nova, porque ninguém conhece, ninguém sabe o que fazer quando dá qualquer tipo de desvio. Então, acho que é melhor ainda a gente fazer isso, porque quando a gente está com uma linha rodando, o pessoal, querendo ou não, um outro já entende como é que funciona. Agora, quando é novo, ninguém entende nada. Então, a gente ter essas operações padrão, as instruções de trabalho, tudo é essencial para a gente garantir um learning curve, como a gente fala, bem mais rápido, e garantindo que os envolvidos ali aprendam mais tranquilamente e até mais rápido também. Show de bola. Deixa eu perguntar para o Ítalo, para o Tiago e para a Érica, se a gente pode estender aí mais uns 10, 15 minutinhos. Tem 2 boas perguntas aqui para a gente fechar aí, tá tudo bem? O Ítalo que está trabalhando aí, tem mais uns minutinhos, Ítalo? Oh, sem problema. Tá bom. Sem problema. Beleza, Érica, obrigado. Bom, Thiago também. Beleza. Tiago, ok também, Tiago? Tá bom. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer é do Samuel. A gente estava falando aí, né, dos padrões e tudo mais. Ele pergunta assim: na manutenção, os padrões para preventivas e preditivas são, de certa forma, mais fáceis de realizar. Aí ele pergunta, né, como que ele vai criar padrões para manutenções corretivas, uma vez que nem sempre seguem um padrão pré-definido para a localização da falha. Como é que vocês podem falar para a gente se isso é possível, né, criar esse tipo de padrão mesmo para uma ação corretiva, às vezes um reparo de uma máquina ou de uma ferramenta, assim como o Paulo pontuou aí da britadeira, né? O Ítalo, o Tiago aí quer contribuir primeiro, depois eu dou o meu pitaco aqui depois. Eu posso contribuir? Não, como eu falei, talvez eu entendo que é muito difícil a gente saber esse ponto de corretiva, né? Mas acho que um troubleshoot talvez seja a melhor ideia. A gente já ter mapeado algum histórico, de alguns desvios, e até para dar um norte também para o mecânico, no caso. Então, se ele
falando, por exemplo, de uma máquina empacotadeira, sei lá. Se romper, por exemplo, uma barra de selagem. O que pode acontecer? A gente já tem meio que pré-definido alguns pontos que normalmente a gente sabe que pode ser o desvio. Então, pode ser a parte do cilindro pneumático, não sei se é um servomotor, se é o servo, se é questão de sujidade no acionador, não sei, alguma coisa desse tipo. É mais talvez para guiar, porque, lógico, cada caso é um caso, mas a gente consegue já otimizar o trabalho até de investigação ali, para ele conseguir atuar na causa raiz do problema. Eu vou seguir pela essa mesma linha que o Ítalo falou, que necessariamente a gente precisa ter um troubleshoot. A gente não sabe o que pode acontecer, até mesmo manutenções corretivas, normalmente é por isso mesmo. A gente não sabia que ia acontecer aquilo. Mas acredito que um trabalho bem feito, um trabalho padronizado bem feito, um histórico da máquina, tanto se for nova ou não, mas um histórico, a gente consegue mapear possíveis quebras que pode acontecer, como o Ítalo bem falou também, as causas, e com isso a gente já pode ter sim um plano de troubleshoot, um plano de correção feito para isso. Até mesmo a gente tinha na máquina, na fábrica de rações úmidas, por exemplo, alguns center points, por exemplo, acontecia alguns problemas, algumas ações corretivas que a gente agia e para voltar à máquina normal a gente já tinha tudo preparado para isso também. Então acho que a gente consegue mapear, a gente consegue criar os troubleshoots, consegue ajudar no máximo que der. Se acontecer um problema totalmente novo, a gente teria que criar esse novo troubleshoot e assim a gente vai melhorando os processos, tá? Paulo? Tá, tentando contribuir aí. É o seguinte, né? Eu trabalhei muito tempo com equipamentos bem grandes, né? De laminação, alto forno, por exemplo. Então, se você tem condições de segurança, e normalmente tem, para ter, por exemplo, uma janela, uma escada, a hora que você vai fazer uma manutenção corretiva, o melhor é filmar. Mas se não pode filmar, você pode tirar fotos durante a etapa lá que está fazendo o conserto lá da quebra, ok? Depois, você pode, depois que consertar, independente de todos os problemas que venham ocorrer, você pode reunir lá o mecânico, eletricista, o ajudante, e fazer uma análise crítica de tudo que aconteceu durante daquele conserto lá, daquela manutenção corretiva. Isso vai levar necessariamente a um aprendizado. E depois, se você filmar, você tem os tempos que gasta aquilo e eventuais coisas feitas não adequadamente servem de aprendizado para você ver, né, tirar um aprendizado de como deveria ser feito aquilo. Quer dizer, isso foi o que eu aprendi bastante. Eu acompanhei muita manutenção preventiva e muita manutenção corretiva. E eu já vi muita coisa que poderia ter sido feito melhor, né? Já vi troca, por exemplo, de rolamento de um convertedor LD, que fazia 220 toneladas por corrida, que ele tinha mais ou menos 2 metros de diâmetro. Então, quer dizer, era uma coisa que demorava 8 horas para fazer o sacar e depois gastava em torno de 8 horas para fazer a troca propriamente dita, né? Então, quer dizer, você tem que pegar tudo aquilo de manutenção. Na área de alto forno, por exemplo, a gente fazia uma parada de 24 horas. Então, tinha rede PERT, CPM, que acompanhava e tinha acompanhamento a cada 3 horas. E depois da manutenção, tinha uma análise crítica de tudo aquilo que não foi feito de uma forma adequada. Isso serve de aprendizado para você ir aprimorando. Não tem fim. Você vai aprendendo a fazer aquela manutenção corretiva com o passar do tempo. Agora, tem que ser um processo contínuo de aprendizagem. Ok? Essa é a minha vivência, é o que eu poderia contribuir. Legal. Pessoal, a gente está caminhando aí, né, para o encerramento. Eu vou aproveitar uma pergunta do Marcelo, que está sempre aí com a gente aí, né, o Marcelo que
que é engenheiro de manufatura lá na Docol, tá longe aí da gente aí até, né? Mas eu vou fazer uma contextualização antes para passar essa pergunta para vocês. A gente começou falando de motivação, né? Falando das pessoas, do que transformou dentro das pessoas, e a gente veio trazendo a nossa conversa e o nosso bate-papo para padronização, né? Independente, até agora fechando dizendo que é possível padronizar, inclusive, algo que não é sempre da mesma forma, né? E aí ele fala o seguinte para a gente: poderiam comentar sobre a adesão em seguir padrões, ou seja, como é que as pessoas reagiram a ter que seguir padrões, né? Aquelas pessoas que sempre acham, né, que o jeito delas é melhor e não gostam de padrão, elas tendem a ter um pouco mais de resistência. Então, qual foram as ferramentas, né, para que a gente pudesse ter essa mudança? Houve algum tipo de auditoria, né, e essa auditoria a fim de não perder aquele padrão e até a qualidade, né, em relação à produção ou a um processo. Eu estou deixando isso para vocês para a gente direcionar para o encerramento, porque como a gente falou muito de criar a padronização, como é que a gente faz para lidar com as resistências e para manter através de auditoria ou tá fazendo um trabalho em conjunto com a qualidade, por exemplo. O que vocês podem dizer para que a gente possa até direcionar o pessoal aí para um fechamento de raciocínio de tudo isso que a gente falou? No nosso caso, foi conscientizar os colaboradores, foi mostrar os dados da nossa área comercial de forma muito clara e de que forma a resistência em melhorar os processos impactavam diretamente na nossa área. A gente teve, sim, muita resistência de alguns colaboradores, mas enfatizamos os resultados, enfatizamos nos treinamentos, na conscientização, na importância das auditorias que a gente sofria, no impacto que as atividades que não eram padronizadas, qual era o impacto que elas causavam diretamente nos nossos números, e sempre conscientizando que o fazer bem feito da primeira vez e fazer sempre dessa forma bem feita era mais importante do que qualquer tipo de resistência que eles viessem a ter, e do quanto a resistência deles vinha durante anos impactando de forma negativa nos nossos números. Essa foi a forma que a gente teve de não perder colaboradores e trazer os colaboradores para perto da equipe, conscientizados do que no que ele é importante no nosso processo e no que a resistência dele impacta de forma negativa para a gente. Vou complementar então o que a Erika falou. Deve ser o Fabrício, que eu já estou saindo, já que eu preciso dar um pulinho aí na fábrica lá. Mas até respondendo, né, existe aquela ideia de que as pessoas são engajadas por propósito, autonomia e maestria. E eu acho que talvez o grande detalhe seja a gente passar esse conhecimento, né, pensando na maestria do treinamento, da operação padrão, e explicar. Acho que a gente acaba engajando as pessoas explicando simplesmente o propósito deles fazerem aquilo lá, não só simplesmente operar o equipamento, mas por que ele faz aquilo, por que ele é importante, e consequentemente também dando autonomia para ele de fazer isso aí. E eu acho que isso talvez seja a forma mais fácil, né? Não é algo simples, a gente sabe que o brasileiro por si só ele é resistente à mudança, mas a gente conseguindo explicar o motivo disso tudo, passando esse conhecimento para eles, eu acho que isso acaba ficando natural. Podemos utilizar auditores, eu lembro que acho que ele comentou de auditoria, né? Isso pode acontecer, a gente pode de repente mapear todos esses pontos aí, ver quais pontos ele está seguindo ou não, mas fato é que ele entregando um bom resultado, a gente talvez nem olhe tanto para isso, né? O grande detalhe, de repente, houve algum desvio, o primeiro ponto sempre vai ser, seguiu certinho o procedimento. A gente sabe que, fazendo uma análise de falha, por exemplo, de qualquer desvio, a primeira coisa que vem, né? Seguir o procedimento. E baseado nisso aí que a gente tem as tratativas. Mas acho que, explicando, até para finalizar, explicando certinho o que a gente tem de propósito nisso tudo, explicando para eles, passando esse conhecimento, acho que acaba
o engajamento deles acaba sendo natural, independente se é uma mudança ou não. E até antes do Thiago falar, não sei se você vai falar, eu queria agradecer que eu preciso sair, tá, gente? Aproveitando aí, Ito, muito obrigado. Quebrar um pouco o nosso protocolo aí, né? No final a gente tirar uma foto. Eu pedi pro Ito, se possível, ligar a câmera e mais alguém quiser aparecer. A gente Vou ligar aqui de máscara. aí, pode ser com máscara mesmo. Quem mais quiser aparecer, dá uma boa noite e liga a câmera aí que a gente vai publicar depois. E vamos lá. 3, 2, 1. Boa noite. Cara, deixa eu ligar a minha, né? Tem que aparecer, né? 3, 2, 1. Boa noite. Tchau. O pessoal da equipe vai tirar foto também. Tem alguém dirigindo? É o Leonardo ali? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, beleza? Boa noite aí também. Bota aí. Obrigado, Ito. Leonardo. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Oi, boa noite. Eu, Ítalo, um abraço. Abraço, Cara. abraço. Vamos lá, né? O Thiago vai contribuir ou o Reis vai fazer mais perguntas aí? O Thiago aí, falta a contribuição dele, né, para a pergunta. Para a gente finalizar aqui, né, a pergunta é bem pertinente, né, em termos de resistência e depois de auditoria. Eu tive bastante resistência, mas eu acho que uma coisa que me ajudou bastante, bem como eu comentei, foi ter escolhido a equipe do grupo, fazer parte, né, quem fez parte do grupo foram os operadores. Então, as ações deles também faziam parte das soluções que nós implementamos. Então, acho que isso auxiliou um pouco a gente, porque as pessoas, elas viam aquelas ações, viam aqueles novos processos, né, como obras deles, né. Então, acho que me auxiliou um pouco. E na parte de auditoria, de controle e tudo mais, a gente tem que ficar em cima, a gente tem que controlar, a gente tem que manter essa auditoria, mas é como o Ítalo falou também, a gente tem que deixar aberto, a gente tem que estar aberto, né, para melhorias, e às vezes novas oportunidades aparecem quando a gente permite dar uma certa abertura também, até o ponto de agregar para o processo que antes estava desenhado de uma maneira e posteriormente a gente viu que de outra maneira era melhor. Acho que sintetiza tudo aí o que foi a pergunta. Paulo, quer dar uma contribuição aí, Paulo? O Ítalo, a Érica e o Thiago aí deram uma contribuição muito boa, né? É isso mesmo, resistência vai ter, mas você tem que mostrar que o resultado para o negócio, por isso que é importante ter os indicadores de desempenho, né? Uma meta bem desafiadora, né? Então, vocês viram aí no trabalho do Thiago, por exemplo, que teve uma redução lá de 40%, 45% do tempo de setup, e falar para as pessoas, nós queremos perder isso aqui é para continuar, ou, né, no caso do setup aí, o que é muito comum, é ter uma nova meta para reduzir outros 50%. No caso do Ítalo lá, né, você viu lá que ganhou a diminuição do consumo específico de gás natural, caiu de 10 para 8, ou seja, uma redução de 20%. Isso vale muito, mas muito dinheiro. Ninguém quer perder isso. E a maneira de não perder é manter as operações padrão ativas, né? E no caso da Érica também, ela apresentou lá que tinha uma meta de aumentar 20% as vendas, aumentou 22%. Então, como que vai sustentar isso? Mantendo as operações padrão vivas, né? E outra coisa, procurando ainda maneiras de melhorá-las, né? Isso é que vai fazer a diferença para o negócio. As pessoas, os colaboradores, ou os associados, como a Mars comenta, né? Eles têm que entender isso e tem que ser de uma forma transparente, como a Érica também colocou. Todo mundo tem que saber o jogo que está sendo jogado, para o bem da empresa, né? E para o bem das pessoas também, né? Ninguém gosta de fazer coisa errada, né? Todo mundo gosta de ver um bom resultado.
Então, isso vai dar satisfação também para as pessoas. Isso é o que a gente normalmente comenta aí, ok? É muito legal a gente citar um exemplo aqui, né? O caso nosso, nós estivemos trabalhando na Gerdau, na Temec, e você vê quando o time é 100% proativo, entendeu? 100% participativo. Aí o resultado estoura, vai para cima de vez. E aí é 100% o time enganjado. Isso é bom demais. Não tem, puxa para um lado, puxa para o outro. Todo mundo no sentido do resultado. Isso é excelente. Pessoal, também só para passar uma contribuição, eu trabalho na Liber, então no caso onde eu trabalho, a gente faz peça para aeronaves, produto aeronáutico. A Liber, ela é montada em Guaratinguetá, e quando a empresa foi desenhada, meados de 2006, 2005, não tinha mão de obra, vou falar assim, disponível na região de Guaratinguetá, na qual a decisão da empresa foi de pegar o pessoal mais jovem, formado do Senai, para poder formar e iniciar a empresa. E uma da necessidade nossa, ou seja, como nós não tínhamos profissionais, operadores de CNC, enfim, o pessoal de produção, não tinha muita experiência, então nós, como engenharia, que o setor que eu atuo é de engenharia, nós somos obrigados, igual vocês estão falando com bastante propriedade, a gente foi obrigado a começar já a empresa com um trabalho padronizado. Ou seja, cada produto, cada processo que era desenvolvido, nós já iniciávamos com um trabalho padrão. Instrução de trabalho, normatizado, com controle de revisão, conectado com o sistema de gestão de qualidade, enfim. Isso trouxe para nós uma boa maturidade, porque a gente também percebe que, tudo bem, a empresa é feita de pessoas, mas as pessoas vão e vêm, as pessoas arrumam outros empregos, as pessoas se aposentam, e o que eu estou achando bacana, que eu já estou lá praticamente há 15 anos, é que a gestão de conhecimento, ela fica perpétua, porque você tem funcionários novos que você chega, ele vai começar um trabalho, ou seja, ele pegando esse seu trabalho, com certeza ele já vai estar, vamos falar assim, bastante preparado para poder executar a rotina dele. Então, a gente começamos a perceber que o trabalho padronizado realmente é a saída. Igualmente vocês comentaram, quando eu tenho um problema, eu primeiro vou no padrão. Se eu perceber que o padrão, por algum motivo, foi, vamos falar assim, desviado, se um dispositivo que está definido nesse seu trabalho não foi utilizado, se aquela determinada rotação da ferramenta X, ela não for utilizada, com certeza ali está a chave para poder também solucionar o problema. Em resumo, trabalho padronizado, ele serve para auxiliar gestores, para auxiliar resultado financeiro da empresa, resultado de produtividade. Uma vez que isso é estabelecido, uma vez que isso também é auditado, a auditoria não é para, vamos falar assim, ferrar a produção. A auditoria serve para realmente apoiar a produção, e se eles, por exemplo, estão trabalhando com um documento desatualizado, por exemplo, elaborado pela engenharia, é bacana porque isso vai gerando melhorias contínuas, enfim. Então, assim, tal como eu no começo era bastante trabalhoso trabalhar com trabalho padrão, hoje eu sou um dos caras que apoia, que eu estou sempre lá também pegando o pé da minha equipe lá, porque para mim trabalho padrão é a chave, realmente é o diferencial de uma empresa que tem o Lean, que tem trabalho padronizado, e outra empresa que não tem, que está tudo na cabeça dos funcionários. Igual eu falei, os funcionários, infelizmente, eles vão e vêm, e só que a gestão da empresa ela tem que ficar perpetuada, e o caminho é o trabalho padronizado. Boa noite para vocês aí. Muito obrigado aí, Marco, pela contribuição. Excelente contribuição aí, muito obrigado. Isso aí. Essas foram as perguntas de hoje. A gente deixou algumas, né, para responder, ficou algumas pendentes, né, mas a gente se compromete aí a responder o quanto antes para quem ficou pendente, né, e do meu lado, queria agradecer aí a presença de todos, né, agradecer aí, acho que a Érica está até com dificuldade para voltar lá, mas agradecer o Thiago aí que estendeu um pouco do horário aí, viu, Thiago, mas obrigado aí. Aí eu deixo para vocês aí as considerações finais aí, Paulo, Thiago, fiquem à vontade aí, o Ítalo já se despediu da gente, né. Thiago, aí pode ir as considerações finais aí, para a gente fechar. Bom, gente, é sempre um prazer a gente estar junto aqui conversando, é muito legal poder passar um pouco do conhecimento que eu tive e do trabalho que eu fiz.
ganhar conhecimento hoje com todas as apresentações, com a conversa que a gente teve. Isso foi bem legal. Isso é o que faz a gente entregar os resultados, né, digamos assim, do que a gente precisa entregar. E foi bem legal. Prazer a todos aí, boa noite e obrigado pela oportunidade de participar aqui, tá? Fabrício, quer palavras finais aí, Fabrício? Sim, eu quero sim. Se a Erika não voltar, eu já combinei com ela aqui, ela foi reiniciar o computador dela, aí eu vou ligar para ela, botar no Viva Voz e ela dá um tchau para todos aí. Bom, queria agradecer, foi muito bom, né, a gente apresentar aí os nossos debatedores, consultores, toda a equipe da VF aqui também com a gente. Peço a todos aí, os sobreviventes, né, chegaram até o fim aí, ir lá no nosso YouTube, né, assistir, essa live vai estar disponível daqui uns 5 dias, a gente faz uma edição, a gente realmente existir alguns dados industriais, tá, e nosso material que a VF apresentou vai estar disponível nas redes sociais, e quem ainda não passou o e-mail aí, manda aí pra gente, para ser mais uma forma de receber as nossas próximas lives, né. A próxima é daqui 2 semanas, a gente vai falar de plano de controle, certo, Paulo? 2 não, 3 semanas, provavelmente. A gente vai ver isso. Plano de controle, né? Então, a gente já antecipa o convite para vocês, a gente vai mandar tanto no e-mail, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, então, muito obrigado. Fabrício teve problema lá. Fabrício teve algum problema. Então, gente, Fabrício deve ter caído. Então, a gente agradece aí muito a participação de todo mundo, as perguntas que vieram pelo chat, muito boas também, como sempre, né? Agradecemos muito aí. O Regis já falou que vamos responder aquelas que eventualmente não deu tempo aqui. E a gente agradece muito aí, todos vocês, ajudaram muito a brilhantar aí a live aí. Muito obrigado aí, boa noite, e a gente agradece muito. Estou ligando aqui para a Érica, eu pedi para ela dar as considerações finais aqui. Érica, tá ouvindo aí, Érica? Estou ouvindo sim. Tá. Dá as considerações finais aqui para despedir do pessoal, tá? Você está no Viva Voz aí. Tá bom. Estão ouvindo ela aí, né, gente? Sim. Pode falar, Érica. Vou pôr perto do meu fone. Bom, espero que eu tenha contribuído de uma forma muito positiva aí na live da VF e ter mostrado o quanto foi importante, o quanto é importante a questão da operação padrão, das vivências e experiências que a gente teve durante todo esse tempo. Espero que vocês tenham gostado e invistam nisso, não é qualquer coisa, facilita muito o trabalho e desejo muita sorte aí para todos vocês, para daqui para frente as coisas fluírem da melhor forma possível. Quero aproveitar para agradecer ao Paulo, ao Regis, ao Fabrício, ao Tadeu, Damiane, todo mundo que veio me ajudando esse tempo todo, para poder desenvolver um trabalho bem melhor aí, de ensinamento e todo o aprendizado que eu tive esse tempo aí na VF. No mais, boa noite, obrigada pela oportunidade, tá? Muito obrigado, Érica. Valeu, Érica. Obrigado aí. Bom trabalho, boa noite, bom descanso. Obrigado aí para todos aí. Boa noite.